Saudações, hoje é 3 de março de 2023 e eu queria fazer uma mistura de temas aqui, pegando um pouco da temática do mal, que eu abordei há um pouco tempo atrás na questão do vídeo O Mal Não Pode Ser Castigo Divino, mas a temática aqui é outra, porque não se trata da distinção entre mal natural e mal moral. Aqui é especificamente o mal moral. E fazer uma conexão com um outro vídeo mais recente também, mas basicamente começando a falar sobre dois filmes muito interessantes. Eles têm em comum o fato de ambos serem filmes que misturam uma temática policial com uma temática de possessões demoníacas. Um deles é de 1998, se não me engano, chama-se Fallen. Um título muito vago, tem muitos outros filmes com esse nome, e em português o título não ficou melhor também não, ficou Possuídos, que não é uma boa tradução. É um filme com Denzel Washington, onde ele é um detetive, um policial, e ele acaba se envolvendo com um assassino serial e depois descobre que esse assassino estava sendo manipulado por um demônio, né? E depois que esse assassino é executado, o demônio continua matando. E por algum motivo, ele, o personagem do Denzel Washington, ele é imune à possessão desse demônio. E esse demônio, para se transferir de pessoa para pessoa, ele só precisa tocar. Então ele possui o corpo de alguém e qualquer outra pessoa que ele tocar, ele muda de corpo. E por conta disso, o personagem do Denzel Washington, né, desenvolve um conflito com esse demônio, que é o Azazel. E passa a ter um confronto pessoal com ele, até descobrir algum jeito de tentar neutralizar, tentar eliminar esse demônio. Né? É um filme bastante interessante, apesar de que eu pessoalmente não gostei muito do final. Não que o final seja ruim, apenas eu preferia que fosse diferente. Mas é uma temática muito interessante, esse conflito entre o policial e uma entidade sobrenatural, onde ele tem que tentar descobrir um meio de confrontar essa entidade. E esse filme, ele aborda esse tema de um modo assim inusitado, né? Porque normalmente a gente não vê esses temas em conjuntos. A gente costuma ver essa temática de possessão demoníaca em filmes que são sempre ao estilo O Exorcista, né? Para ficar na referência mais óbvia. O segundo filme, de 2014, aí já tem um título que é Deliver Us From Evil, que literalmente é Livrai-nos do Mal. E ele é um filme com Eric Bana, que mais uma vez ele é um policial que se envolve com uma série de crimes e descobre que esses crimes estão sendo cometidos por uma entidade que possui as pessoas. Só que no caso específico, o demônio não fica mudando de corpo, né? Tratam-se de soldados americanos que estavam no Iraque e que entraram em contato lá com algum tipo de artefato arqueológico e foram possuídos. E um desses soldados foi possuído, né? E ele voltou para os Estados Unidos e continuou possuído, cometendo uma série de atitudes bizarras. E então, mais uma vez, reúne os temas de policial e o tema sobrenatural, né? Eu acho que é um filme bem melhor no geral do que o Fallen, né? Não que seja ruim, mas eu acho a temática mais interessante, porque ele pega mais essa questão do exorcismo e mais essa temática da demonologia. E é desse filme que eu extraio uma frasezinha que é dita por um padre, né? Que vai ter uma parceria entre um padre e o policial, né? Para tentar combater esse demônio. E esse padre, em determinado momento, faz uma frase bastante interessante aqui. Existem dois tipos de mal, né? Existe o mal primordial e o mal secundário. E aí ele fala para o policial, o mal que você combate cotidianamente como policial é o mal secundário. E que nós estamos lidando agora é com o mal primário, é o mal incompreensível. O mal secundário, por pior que seja, você consegue entender que motivações podem levar as pessoas, você consegue entender o sentido dele na ordem natural, mas o mal primordial você não entende, ele é totalmente... não faz sentido. Apesar disso não ter eu não conheço, pelo menos, um tratamento teológico direto nessa terminologia, é fácil desmembrar isso, né? É fácil você desmembrar com a temática de que se trata de um mal como meio, ou como consequência de um meio, e um mal como fim. Ou seja, aquele que ele chamou de mal secundário, aquele mal que é cometido pelos criminosos em geral, via de regra, ele é um mal como um meio ou consequência de um meio. Ou seja, você tem um objetivo, e para você atingir aquele objetivo, você toma uma atitude que causa o mal a alguém. Então, para citar um exemplo mais óbvio, nós temos lá o criminoso que quer adquirir uma quantia de dinheiro, precisa de quantidade de dinheiro. Então ele vai e rouba alguém, que é a forma mais fácil e rápida, ele causa esse mal a essa pessoa, né? Mas o objetivo dele é o dinheiro em si. Ele poderia obter esse dinheiro de uma outra forma, ele apenas procurou um meio mais fácil e mais rápido. Se esse indivíduo sai de casa hoje, precisa arranjar R$1.000, então vai assaltar. De repente o cara acha uma maleta com 1.000, 2.000 na rua, para ele tá ótimo, melhor ainda. Por quê? Porque para ele o mal é apenas uma consequência do meio que ele utiliza para chegar àquele que para ele é um bem, né? Aquele bem que ele deseja para si. Enquanto o mal como fim em si mesmo, não seria
seria um sentido onde a pessoa quer ver o mal por si. Para entrar nessa temática, para fazer a transição, eu vou pegar o tema extremamente polêmico, né? Que muitos youtubers têm recomendado a você não citá-lo devidamente, porque já provoca uma retração na sua quantidade de views, né? Mas aquele caso relacionado à violência sexual, né? Geralmente tem uma ambiguidade, mas na maioria dos casos, segundo algumas fontes, na maioria dos casos, ainda assim, o que o violador quer é aquele bem, aquela satisfação sexual. E que na maioria desses casos, se de repente ele está indo em direção a uma vítima e por algum motivo essa vítima resolvesse se oferecer livremente, para ele, ótimo. Porque o que ele está objetivando é aquele ato sexual em si. Ou seja, o mal que ele vai causar seria o resultado de um meio, que é a coerção que ele gera e causa sofrimento na vítima. Agora, há casos também de criminosos desse tipo que, na verdade, eles procuram o sofrimento da vítima como fim em si mesmo. Então ele já tem um mal como fim. Já não é mais apenas ele obter um prazer por uma via que causa um mal por decorrência, mas é objetivar o mal em si, que é o sofrimento da pessoa. E é claro, vai haver uma série de outros criminosos que vão ter essa situação, né? que de uma certa forma é muito mais grave, é muito mais antiética, degenera muito mais, porque você ter um mal apenas como uma consequência de um ato que você utiliza, isso fica claro. Você não precisaria praticar aquele mal necessariamente. Por exemplo, se o cara vem te assaltar, tem uma grana aqui, pode levar, não, tá tranquilo. Para ele tá bom. Agora, se o cara quer te causar um sofrimento deliberado mesmo, então ele não vai satisfazer com isso. É claro que alguém pode questionar também que há uma confusão ainda, porque aquele que busca o mal em si, de uma forma ou de outra, interpreta aquele mal como bem. Ou seja, ele vê o sofrimento, vê a desgraça alheia, por algum motivo causa uma satisfação nele. Então você poderia também transformar isso numa forma de meio. Mas, no entanto, eu acho que a questão de grau aí é tão imensa que justifica você pensar mais em termos qualitativos que quantitativos. Até porque você gera aquele resultado paradoxal, né? Que o bem de um é necessariamente o mal de outro. Uma coisa que não acontece no mal como mero consequência do meio. Viu? Eles podem até ser compatíveis. Eu não me lembro onde que vi essa história. Foi muito tempo, foi um padre que contou aqui, quando ele teve, se não me engano, na Índia. E ele foi fazer uma missão lá, e em determinado dia, não sei o que aconteceu, que estava transportando uma certa quantia, ele foi assaltado, né? E o assaltante chegou assim, quando viu até que ele era padre, ele ficou assim meio perturbado, mas ele estava precisando muito de dinheiro. Aí o cara baixou assim o sangue frio, não, vai levar aqui. E depois que aquilo ali, que ele ficou sem aquele dinheiro, ele sentiu um certo alívio, porque tinha alguma coisa a respeito de que ele estava usando uma quantidade que não era verdadeiramente necessária, porque ele estava indo para um mosteiro onde ele nem precisava de dinheiro, era só uma coisa que ele tinha que resolver ali, e depois essa coisa resolveu-se por si só, sem nenhuma necessidade, e ele chegou à conclusão, cara, foi até bom esse indivíduo que subtrair esse dinheiro, porque eu percebi algumas outras coisas, né, que eram mais valiosas. Ou seja, só para deixar claro que existe um grau de subjetividade nesse mal por consequência, que ele pode ser até mesmo revertido a depender do modo como a pessoa processa aquela experiência. Eu já fui assaltado mais de uma vez. Em alguns casos gerou uma situação extremamente traumática, em outros não estava nem aí. Ou seja, aquilo lá fez mais... A proporção de bem que aquilo causou para quem subtraiu a tal quantia, às vezes é maior do que a proporção de mal que me causou, embora possa ser o contrário também. Mas só para deixar claro que tem uma relatividade. Agora, quando alguém visa o mal como fim em si mesmo, aí não tem jeito, porque mesmo que a pessoa tenha a imensa grandeza espiritual sobre-humana de superar aquilo ali e conseguir extrair um resultado melhor, o fato do indivíduo ter agido daquela forma já é uma degeneração por si, já é uma perversão por si. Pois bem, tudo isso para deixar bem claro a abordagem que nesse filme do Levinos do Mal, né, ele fala sobre o que é o mal, assim, um tanto quanto irracional, que a gente não consegue entender o significado desse mal. E bem, se você observar bem esses relatos de possessão, né, quer você veja esses relatos e você acredite neles na realidade, quer você veja os relatos no cinema, você vê que eles realmente não fazem muito sentido. E é uma coisa despropositada, pelo menos é uma coisa que não nos é compreensível, dependendo do mal infligido. Pode ser que essa entidade espiritual tenha um objetivo tal, até bem pragmático, mas que nos escape. Mas para a gente,
não faz sentido. Só que aqui é que eu quero fazer a conexão com outro vídeo meu, que é aquele vídeo que eu falei sobre o filme Free Guy e a violência contra os non-playable characters. E aí é que eu faço a relação de um tema com o outro. Vamos imaginar que o nosso mundo, a nossa realidade física, mundana que nós temos, comparar isso como se fosse um ambiente de um jogo virtual, e que essas entidades espirituais que vêm de fora são análogas ao jogador que entra num mundo virtual de Massive Multiplayer Online game, qualquer desses. Então existe essa relação. Não é tão difícil a gente imaginar isso. A gente, mesmo não ser especificamente um jogo desse, mas num videogame, evidentemente nós somos entidades que estão fora do jogo, mas que entramos naquele pequeno universo ali temporário e agimos lá dentro, interagindo com caracteres que estão ali dentro, às vezes com outros jogadores, às vezes com caracteres não jogáveis. Então vamos fazer esta analogia. Essa analogia tem sido explorada muito, e eu até recomendo que seja melhor explorada, porque ela permite elucidar algumas questões mais interessantes e com uma tecnologia que não existia há algum tempo atrás, né? Mas agora você pega esses jogos que são controversos, como por exemplo o Bully, como por exemplo Grand Theft Auto, Sentence Row, ou esses jogos que invariavelmente você entra basicamente para cometer crimes. Você entra naquele ambiente ali e faz um monte de babaquice, que é o que eu comentei naquele vídeo anterior. Do ponto de vista daqueles caracteres não jogáveis lá dentro, se você pegar a analogia do filme Free Guy, as suas atitudes não fazem nenhum sentido, não tem nenhum ganho claro. Então eu penso da mesma forma. Imagina que esse demônio que encarna no nosso mundo é como se fosse um jogador desse nosso universo. Nós somos os caracteres não jogáveis e pra gente a gente não consegue entender o sentido dessa violência, desse mal que ele causa. E claro que pode ter algum sentido transcendente lá para fora, mas o que eu quero pegar nessa analogia aqui é que se a gente for pegar o nosso exemplo, esse mal que o jogador causa também não faz sentido para ele. Ele também não sabe por que faz aquilo. O cara pega um videogame, entra lá e começa a fazer um monte de merda. Sim, pra quê? Um motivo mais profundamente, porque ele está se divertindo, ok, mas realmente isso é divertido? Não tem outras formas de você se divertir? Porque é exatamente daquela forma. Na maioria das vezes, acaba sendo meio que induzido, né? Até porque o próprio jogo te induz a isso. O jogo, afinal, o jogo não se chama Grand Theft Auto à toa. A maioria desses jogos, The Godfather, geralmente tem coisas que já te deixam claro qual que é o seu papel vilanesco ali. O próprio jogo já te induz ao ato criminoso. É curioso, porque é difícil você ver uma ambientação desse tipo, que é simplesmente uma ambientação completamente aberta, mas que já não te induz na direção de algo. Apesar de que tem. Mas pensa bem, esse jogador chega lá, faz aquele... Realmente isso faz sentido? Ele, para pensar, é isso que eu questionei naquele vídeo. Nem do ponto de vista dele, isso não faz sentido. Ele faz alguma coisa assim, mas ele mesmo não sabe por quê. Porque ele gosta, mas o que ele traz para ele? Ele também gosta de outras coisas. Se você pega um jogo de luta, um Street Fighter da vida, aquilo ali tem um certo sentido. Você tem um campeonato, porque por algum motivo você tem que derrotar vários oponentes, você tem que demonstrar a sua capacidade de combate para obter um determinado objetivo. Tem ali uma competitividade real. Mas quando a violência contra non-playable characters assim, gratuita, que nem sequer podem se defender, isso também não faz sentido. Também é diferente de você tem que eliminar determinados non-playable characters para atingir um objetivo, que é a parte da maioria dos jogos onde você sai atirando um monte de gente assim, né? Então você tem um objetivo para atingir e aqueles ali são obstáculos que você tem que utilizar, que você tem que superar para chegar naquele objetivo. Ou seja, o mal que você causa a esses caracteres, ele é uma consequência de um outro objetivo. Mas o mal que você causa num desses grandes Theft Autos da vida, que você chega só faz um monte de merda só porque quer, ele é um mal em si mesmo, é incompreensível do ponto de vista dos personagens que vivem ali, e também não faz muito sentido do ponto de vista humano, a não ser nesse sentido da diversão. Mas aí você tem que se questionar qual é o significado da diversão. Porque a diversão existe um propósito. Ela tem até biologicamente falando, tem um motivo pelo qual os animais brincam numa determinada fase. Além dos motivos óbvios, né, de desenvolver capacidades físicas, os filhotes precisam se exercitar, então tem essa competitividade que especialmente entre os homens, né, em algum momento da vida eles vão ter que utilizar para conseguir superar determinados desafios que invariavelmente tem sempre uma conexão com a disputa intrarreprodutiva.
E em graus mais elevados também, mesmo quando você já é adulta, a função da diversão tem uma série de funções de você melhorando o seu bem-estar, otimizar determinadas capacidades, determinados comportamentos. Então ela tem significados. Só que a diversão pode se dar de várias formas distintas, de formas absolutamente construtivas, absolutamente amigáveis, absolutamente empáticas com todo mundo. Qual que é o propósito de uma diversão que pressupõe o mal de outra? Na minha tese de mestrado, né, que é uma teoria ética baseada no sentimento de empatia, que está aqui para quem quiser consultar, ela é bastante vasta, é bem acima da média em termos de tamanho, né? Pelo menos a maioria das pessoas, dos mestrandos, não escrevem tanto quanto eu escrevi. Mas no meu sistema, é fácil você definir qual que é o pior tipo de pecado, entre aspas, né? O pior tipo de mal, porque a condição mais degenerada possível do ser humano é a perversidade. É quando o que você visa é o mal em si mesmo, é o sofrimento alheio. Quando tudo que você pretende é a apreciação direta do sofrimento alheio, não tem como descer mais qualitativamente mais do que isso, só quantitativamente. Porque tudo o que você tiver que não chegue a esse ponto pode ser reduzido a uma questão pragmática. É preferível você cometer uma brutalidade grotesca em estado de ódio do que você cometer um mal do ponto de vista do seu estado psicológico. Né? É preferível você cometer uma brutalidade horrenda em estado de ódio do que você causar um mal assim menor por pura e simples diversão. Para você, cara, não estou dizendo para a pessoa. Porque o seu estado mental, para você simplesmente gostar só por gostar que uma outra pessoa sofra um mal qualquer, por nada, é um estado de depravação extrema. Por quê? Porque é a inversão absoluta do sentimento de empatia, que é a base de toda a ética. Então isso te transforma no que há de pior em termos humanos. Não é à toa que Aristóteles dizia, né? O ser humano é o melhor animal possível quando ele é ético, mas quando ele é antiético ele é o pior. E é a analogia que a gente pega, né? Os anjos, na verdade, são uma analogia dos seres humanos altamente éticos. E os demônios são uma analogia dos seres humanos mais antiéticos possíveis. Quando você faz essa alegoria da violência contra os caracteres não jogáveis, como se fosse alguma coisa que esses demônios fazem no nosso mundo, que é o mal primordial incompreensível, você no fundo não faz mais do que uma espécie de psicologismo humano. Você está estudando a psique humana. Isso sem entrar no mérito da existência ou não dessas entidades sobrenaturais. Sabe que eu nunca me pronuncio sobre isso. Eu nunca fecho essa questão. Eu faço uma análise com os dados que eu tenho. Pode ser fenômenos puramente psicológicos, psiquiátricos, podem ser totalmente reduzidos a uma questão naturalista. Pode ser alguma coisa de ordem sobrenatural que eu não estou julgando aqui, mas eu penso com que me é dado. De um modo ou de outro, o modo como nós lidamos com essas questões são passíveis dessas interpretações. Esse mal primordial é o mal substantivo, né? Por mais problemático que eu seja ao colocar essa questão, porque da minha constante crítica ao maniqueísmo, o maniqueísmo é exatamente a essencialização do mal. Mas assim, em termos gramaticais, é o mal substantivo, né? É diferente do mal adjetivo, né? O mal com L e o mal com U, né? O mal com L é o substantivo. O mal com U é um adjetivo que você dá a algumas determinadas coisas, né? Que mal no sentido de má qualidade, de ter algum problema. Mas esse mal substantivo, esse é o mal primordial que é referido nesse filme do Deliverers from Evil, que seria praticado por esses demônios que não teriam um propósito compreensível do ponto de vista humano. Mas eu acho que eu arriscaria, dentro dessa visão, um palpite de qual que seria o propósito essencial desses demônios, se é que há algum. Fazer as pessoas abandonarem o apego à existência. Porque se você pensa num nível teológico assim, um pouco mais ousado, e você pensar que toda essa realidade é uma viagem que tem um propósito, que tem algum significado, o aprendizado tem algo a ser realizado, você precisa existir. Você tem que ter algum apego à existência. Se você não tem esse apego, você elimina essa existência na base. E uma forma de te fazer querer desistir da existência, de querer rejeitar a sua existência, é o sofrimento extremo. Então talvez o que esses demônios procurariam é o não ser em si. E eu faço essa mesma provocação com o humano
que entra num ambiente virtual para promover atos que, por mais que eu sei que são por caracteres não humanos, né? Pelo menos por enquanto, pelo menos a gente tem que desenvolver tecnologias suficientes que são capazes de fazer que nem no filme do Free Guy, que aquelas entidades de fato começam a possuir qualidades efetivamente humanas. Mas eu não estou questionando o que você pensa deles, mas o que você se sente por si. Por que você age de tal forma? O que significa você buscar na simples contemplação da desgraça alheia, do sofrimento alheio, um tipo de satisfação? Eu sou terrivelmente crítico a esses jogos de tortura. Tem uns jogos assim online aí, que você pode jogar à vontade, joguinhos até bobos, às vezes feitos naquele flash em HTML5, e assim ficar torturando um bonequinho. Eu não deixo meu filho jogar uma porcaria daquele jeito nenhum, não deixo nem ele ver. Tem algo muito errado ali, viu? Não faz sentido você apreciar isso. Praticamente todos os psicopatas assassinos seriam esses casos mais terríveis, quase todos eles passaram por uma fase da infância onde torturavam animais. É quase que um pré-requisito para você chegar a praticar tal ato de vilania contra o ser humano, você primeiro praticá-la em seres não humanos. E em que nível também essa prática contra seres digitais não serve também como um rito de passagem para chegar nesse nível? Eu acho que isso deveria ser severamente pesquisado e até mesmo vigiado. Acho que deveria se ter sistemas de vigilância online rastreando comportamentos de pessoas em jogos e, dependendo do grau de comportamento, do modo do cara, já deixa esse cara bem que fichado ali, para ele ficar de olho nele caso um dia ele seja suspeito de alguma coisa. Inclusive dizem, eu ainda não confirmei isso, mas dizem que os brasileiros têm um comportamento um tanto quanto pior nesse sentido do que de outros países. Não sei, é uma coisa a ser pesquisada. Mas a minha provocação é o significado desse mal como fim. Por que você objetiva? Por que você se diverte com ele? Por que você busca isso? E o que significa para você? Talvez tenha um bom motivo. Talvez você tenha alguma coisa que eu não esteja captando. Algum tipo de descarrego que faça algum sentido. Talvez você consiga colocar inconscientemente naquele alvo ali alguma coisa de que de fato te prejudicou e você está tentando descarregar sem você saber exatamente por quê. Mas você tem que procurar pesquisar esse autoconhecimento. É a coisa mais importante que os seres humanos podem fazer neste mundo. Autoconhecimento, se autoconhecer, se auto-aperfeiçoar, se auto-engrandecer. Isso tanto no sentido pura e simplesmente secular, mundano, pragmático, quanto no sentido espiritual mais elevado. Eu sou Marcos Valério XR, em 3 de março de 2023. Muito obrigado por sua atenção.